Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. Hoje estamos no 6º dia da campanha, edificando um altar para Deus. E que bênção! Como o Senhor tem falado conosco, como temos sentido a presença de nosso Deus. Como, aleluia, amados irmãos, Deus ele age no meio do seu povo quando nós nos unimos para o adorar. No livro de Levíticos, capítulo 6, o versículo 13, que é o tema desta campanha, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo que a partir desta campanha você nunca mais esquecerá esse versículo, amém? E todos os dias você há de declarar sobre a tua vida, a tua família, que a presença do Senhor, ela será contínua sobre a vida de vocês, sobre os propósitos que vocês têm apresentado diante de Deus nesta campanha. Hoje, amados irmãos, vamos falar sobre o altar congregacional. Este altar que vai falar conosco acerca do nosso momento de comunhão com Deus, com a nossa família e com os nossos irmãos em Cristo, que é o momento onde nós nos reunimos lá na igreja e ali nós começamos a adorar a Deus para prestar um culto de adoração ao Senhor. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É maravilhoso. É maravilhoso quando nós chegamos na igreja e já podemos sentir a presença de Deus. Eu me recordo o meu tempo de jovem, muitas vezes nós éramos convidados para estar louvando em outras igrejas, junto com o grupo da mocidade, depois que eu casei, junto com as irmãs. E eu sempre acompanhava os irmãos na igreja, muitas vezes os irmãos iam para outra igreja estar louvando e eu ia ali junto. O desejo no coração de buscar a presença de Deus é maravilhoso quando nós estamos cheios da presença do Senhor. Quando essa chama do Espírito ela está ardendo continuamente sobre o altar, o desejo de adorar o Senhor e de estar na sua presença é maravilhoso. Sabe quando no livro de Salmos a palavra também diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos lá para a casa de Deus, porque você vai ouvir Deus falar com você. E quantas vezes nós deixamos a nossa casa e vamos para a casa do nosso Deus? Quantas vezes estamos tristes, abatidos, angustiados? Por muitas vezes o vento está soprando tão forte, mas é na casa do Senhor, é nos átrios do Senhor, que nós somos ali agraciados pela presença de Deus. Eu me recordo que em muitas dessas oportunidades que o Senhor me concedeu, eu falo no tempo de jovem porque depois que vem os filhos, vai mudando, né, irmãos? E o tempo de jovem, nós vemos que antigamente as adorações, o momento com Deus, a oportunidade de estar na presença de Deus era totalmente diferente. Havia uma entrega diferente do povo de Deus. A igreja se preparava para os cultos com momentos de oração. Quantas vezes o culto ia começar às 7 horas, mas 6 horas da tarde, o irmão já estava ali abrindo a igreja, os irmãos já estavam chegando
E nós dobrávamos os nossos joelhos e ficávamos ali 1 hora de joelhos dobrados orando. Era tanta graça que o Senhor nos concedia, amados, que quando nós levantávamos, da oração, muitas vezes já falando em mistério com o Senhor, quantas vezes, aleluia, quando se levantava da oração, Deus já estava usando os seus profetas dentro da igreja para falar, e os cultos eram uma bênção. No final, aleluia, da pregação, tinha o momento que os pastores convidavam as ovelhas para aceitar Jesus. Logo depois tinha o momento da oração para receber o batismo com o Espírito Santo. A igreja do Senhor, aleluia, era tomada de uma tão grande glória, de uma tão grande presença, amados irmãos, que nós por muitas vezes íamos para casa nos alegrando, aleluia. E quando chegávamos em casa, não íamos para a televisão ligar para ver o que estava passando, não. Nós continuávamos, aleluia, a falar da grandeza do Senhor e dizer: olha, você viu que culto maravilhoso, como Deus falou através do louvor e da palavra, como Deus agiu de forma gloriosa, como era maravilhoso, irmãos. Mas por que tudo mudou? Por que que o altar dentro da igreja, ele começou a esfriar? Por que, aleluia, começou a mudança na casa do Pai? Porque os dias se passaram. Porque vindo coisas novas. Porque veio vindo movimentos novos. E então o adversário coloca na mente que se nós não nos adequarmos às coisas novas, nos posicionarmos para viver esta nova forma de ser cristão, nós vamos ser taxados como santo demais, como velhos, como pessoas quadradas, como pessoas religiosas e entre tantos outros nomes. Mas será que é isso que Deus quer para nós? Será que Deus quer que eu e você venhamos nos esquecer do começo de tudo? Será que a igreja hoje, ela não pode continuar sendo a mesma igreja de antigamente? A igreja que quando nós chegávamos na porta, nós já sentíamos a presença do Espírito Santo? Ao saudar o irmão na porta e dizer a paz do Senhor Jesus, o irmão já sorria e por muitas vezes já se alegrava, porque este irmão que está na porta, aleluia, o obreiro que está ali cuidando da porta da casa, do templo do Senhor, ele já tinha chegado antes de nós. Ele já tinha deixado a sua adoração diante do altar do Senhor. Ele já tinha convidado o Espírito Santo, a presença de Deus, ele já tinha convidado Jesus para estar ali na igreja. E aí, quando nós chegávamos, o dono da festa já estava ali. Mas hoje, muitas vezes nós chegamos na igreja e vemos os irmãos sentados, conversando, por muitas vezes no celular. São poucos que nós vemos hoje dobrar o joelho e tirar este período tão longo de oração.
Não vamos aqui generalizar, né? Palavra comprida e difícil. Não são todas as igrejas assim, não são todos desta forma. Mas eu estou aqui relatando o que eu observo, o que eu vejo. De 100%, hoje nós vemos apenas 30% da igreja que chega e que ora, que dobra o joelho e ora. Vemos muitas vezes pessoas que chegam, dobram o seu joelho e em menos de 2 minutos se levantam. E ali ficam esperando o pastor iniciar o culto. Enquanto isso, conversam, andam, bebem água, vão para o celular. E isso vai fazendo com que a presença do Espírito Santo vá se apagando no meio da igreja. Porque cada irmão de joelho dobrado, orando, buscando, apresentando diante do altar a sua necessidade, apresentando o culto, apresentando as almas e dizendo: eis-me aqui, Senhor, disposto a fazer o teu querer, fazer o ide. Cada uma destas almas de joelhos dobrados, buscando, clamando, significa labaredas de fogo. São vidas que estão se unindo em oração. E então, cada labareda ali, uma posta ali, juntinha da outra, né? Vai se tornando uma chama muito grande. Quando o fogo está ali pegando, iniciando o seu processo, e você vai colocando ali um gravetinho, mais um, e assim sucessivamente, aquele fogo, a tendência é ele aumentar. Assim é na presença de Deus dentro da igreja. Quando fala que nós temos que ter este altar edificado dentro da congregação, significa que eu preciso ter a minha vida no altar com Deus. A minha família que está me acompanhando precisa também estar ali com um propósito. E eu tenho que estar em união com os meus irmãos. Posso eu apresentar algo ao Senhor se estiver de mal do meu irmão? Se eu briguei com alguém, se eu fiz algo, ou se existe uma situação que eu estou vendo que não está certa, eu vou apresentar a oferta, Deus vai receber? Não vai, né, igreja? Deus não vai receber esta oferta. A palavra do Senhor diz que se eu e você tivermos algo acontecendo, se tiver algum problema com algum irmão, eu preciso ir me consertar com ele ou com ela, e então depois eu vou apresentar a Deus a minha oferta. Por que é que muitas vezes nós vamos aos cultos nos dias de hoje e entramos com a esperança de sermos renovados, curados, fortalecidos, mas por muitas vezes saímos abatidos, tristes e por muitas vezes até nervosos? Você já observou isso? Que por muitas vezes vamos para a casa do Pai e em vez de sairmos de lá restaurado, por muitas vezes saímos tristes, cabisbaixos, abatidos e nervosos. E isso não pode acontecer. Porque a casa do Senhor, a igreja, é o lugar de cura, de libertação, de refúgio. É o lugar onde a presença de Deus tem que habitar. É por isso que tem que haver união.
É claro, amados irmãos, que dentro de uma congregação existe várias pessoas. E quanto maior é a igreja e maior é o número de pessoas, existe uma diversidade muito grande de comportamento, de atitudes, ideias. Cada um pensa de uma forma, cada um quer agir de uma forma. Mas se todos entrarem em atritos, como é que o culto vai ter a presença de Deus? Como é que o Espírito Santo vai ter liberdade se não tem comunhão? Se levanta o grupo de louvor, mas a metade do grupo de louvor está desunida, porque um falou do outro e assim foi, e o grupo está que só misericórdia e vai louvar. O louvor começa, as irmãs começam a louvar e a igreja continua calada. Porque eu entendo e eu aprendi que se eu não estiver em concordância aqui na terra, não há concordância no céu. Como Deus vai receber um louvor se nós estivermos desunidos? Como Deus vai receber esta oferta se o altar está desconcertado? Como Deus vai derramar da sua graça, do seu poder, se há corações ali endurecidos, se há ira, se há rancor, se há tristeza, como é que Deus vai habitar? Como é que Deus vai reinar na minha e na tua vida se não existe purificação? Se não existe humildade a ponto de dizer, eu sei que eu nem errei, mas eu vou ali me colocar diante da irmã e vou pedir perdão. Porque assim, o inimigo não vai ter legalidade nem na minha vida e nem na dela. E dentro do culto ele não vai ter espaço, porque lá na casa do Pai, quem tem que reinar é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas você já observou que quando o grupo ora, quando a igreja ora, quando a igreja é de oração, quando o grupo dos jovens, dos irmãos, das crianças, das irmãs fazem propósito de oração, jejum, colocam a vida no altar, você já observou a mudança no ambiente? Que quando o grupo se posiciona e começa a louvar, o céu se abre. É tão maravilhoso ter a experiência, aleluia, com Deus, de ver a sua glória, o seu poder sendo ministrado sobre a igreja. É por isso que temos que deixar de lado as diferenças, amados irmãos. Porque no céu só vai entrar lavado e remido no sangue do Cordeiro. No céu não vai entrar só rico ou só o pobre. No céu não vai entrar só o branco ou o preto. No céu, aleluia, vai entrar lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas somos nós, seres humanos, por nossa fragilidade, por nossa falta de comunhão com Deus. É que fazemos acepção. É que olhamos e já julgamos. É porque já olhamos e criticamos. É porque alguém fala de nós e faz aquela famosa panelinha. E então há dissensões. E Deus não habita no meio da dissensão. Quem habita no meio da dissensão é o inimigo. Quem habita no meio da fofoca, da intriga, da discórdia, da mentira, da inveja, é Satanás. A Bíblia nos chama como escolhidos de Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos escolhidos
de Deus. A palavra também diz que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo, espiritualmente falando. Materialmente falando, a igreja, edificada pelas mãos dos homens, é o lugar aonde nos reunimos para juntos prestarmos a Deus um culto em adoração. É lá onde nós vamos deixar os nossos problemas de lado. É na igreja que nós vamos chorar. É aos pés de Cristo que nós vamos declarar as nossas situações. É junto com os nossos irmãos que nós vamos interceder pelas almas que estão caídas, pelos aqueles que se desviaram, por salvação de almas. É juntos com os nossos irmãos que vamos orar pelos enfermos para eles serem curados, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus nos instrui, assim como ele instruiu seus discípulos. Essa é uma ordem que todos nós temos que realizar. Escute, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua. Se pisar na serpente não vai fazer dano algum, se pisar nos espinhos os seus pés não vão ferir. O Senhor vai dizer que haverá situações difíceis, mas para cada dia do ano, Ele vai dizer: não temas, porque Ele está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza no momento da angústia, igreja. É por isso que a igreja de Jesus Cristo tem que se unir e se levantar numa só voz e dizer: estamos aqui para te adorar. É por isso que a igreja do Senhor tem que orar. O altar tem que estar edificado na oração. Na igreja nós temos o altar, aonde ali estão os obreiros da casa do Pai. O altar é onde nós subimos para ministrar a palavra aos nossos irmãos. Altar, lugar consagrado ao Senhor. Quando eu estava orando e pedindo a Deus a direção para este áudio no dia de hoje, Deus ministrava ao meu coração o altar. E eu disse: Senhor, como é maravilhoso, né? O altar na igreja. E você parou já para pensar que o altar hoje, dentro da congregação, dentro da igreja, ele tem que ser como o Santo dos Santos, lá do templo dos sacerdotes? A igreja já parou para pensar nisso? Porque não é todo mundo que pode estar sobre o altar. Assim como no Santo dos Santos, não eram todos que entravam, apenas os sacerdotes. Está entendendo, igreja? O Senhor ministrava ao meu coração: filha, altar não é palco. Está entendendo, igreja? O altar não é palco para que muitos venham se apresentar. Altar é lugar de comunhão com Deus, e para subir no altar, eu preciso me preparar. Porque quando eu subir no altar para prestar a Deus a minha adoração, ela tem que ser perfeita. Quando eu subir no altar para dizer: Senhor, aqui estou para pregar a tua palavra,
A palavra que sair dos meus lábios, ela tem que ter a unção, ser direcionada pelo Espírito Santo para falar aos corações daqueles que me ouvem. Não posso machucar, não posso denegrir sua imagem, não posso usar o altar da casa do Senhor para ali apontar os meus irmãos, para ali ficar com brincadeira, para ali ficar com insinuações. O altar é lugar de santificação, o altar é lugar de comunhão. Eu preciso subir no altar para ali apresentar a Deus este momento da palavra com sabedoria, com aleluia, discernimento, com reverência, sabendo que não sou eu, mas o Senhor que falará com seu povo através de mim. Ao subir no altar para ministrar um louvor, eu não estou subindo num palco para me apresentar como dizendo eu posso, eu sou e eu faço. Eu tenho a melhor voz da congregação. Eu sou a que sei louvar melhor. Quando eu louvo, o céu se abre e não é desta forma. Quando eu subi no altar para prestar ao Senhor o meu louvor de adoração, eita Jesus! Eu tenho que entender que a adoração ela é para Deus. Eu sou apenas um instrumento. Eu tenho que entender que se Deus cura através da minha adoração, eu preciso me posicionar ainda mais. Porque aquele aleluia que muito recebe, este também será cobrado. E quanto mais a igreja se une, quanto mais a igreja se posiciona para adorar, quanto mais os cultos são fervorosos, quanto mais o pastor convida a sua igreja para se unir, convida os irmãos para se reunir, para se confraternizar, para ali ter o seu momento, para um conhecer o outro, e a igreja está unida, a igreja está revestida, mas o adversário se levanta. E então eu e você, como homem e mulher de Deus, a qual o Senhor por misericórdia nos usa, temos que entender que a adoração é para Deus, somos só instrumentos. Instrumentos estes que o Senhor concedeu a cada um de nós dons espirituais. A cada um de nós, Deus, Ele entregou um talento. E você precisa exercer este talento a qual o Senhor te deu dentro da congregação. Sem se exaltar, sem dizer eu sou, mas com humildade, com posicionamento de servo, de serva, a dizer eis-me aqui, Senhor, que toda vez que eu louvar seja para a tua glória, que quando eu ministrar a tua palavra, eu não venha ofender o meu irmão. Porque altar não é palco. Tá entendendo? O altar não é palco. No altar não tem que ter apresentação. O altar tem que ter a unção, a graça e a presença do Espírito de Deus. Um altar que não tem Deus, uma igreja que não tem Deus como prioridade, não há mover do Espírito Santo de uma forma real. Se Jesus não for o dono, se o Senhor não for o dono da casa, a adoração não for para Ele, o mover que acontece não é dele. Talvez você não esteja entendendo. Existem moveres diferentes dentro de igrejas nos dias atuais. Então observe e analise como tem sido o movimento. E então saberás, através do discernimento do Espírito Santo, o que é mover de Deus e o que é mover da carne. Quando é Deus que está agindo ou quando o inimigo entrou para enganar a igreja do Senhor. Igreja que ora, igreja que tem um altar
fortalecido. Igreja que não deixa a chama do Espírito Santo se apagar. O inimigo não entra, não. Ele levanta uma situação ali, mas logo os irmãos já entram em oração e ele bate em retirada. Sabe por quê? Porque onde tem oração, tem a presença de Deus. A Bíblia diz que em determinado momento, Pedro estava preso. Mas havia uma igreja que tinha um altar edificado na presença de Deus. Pedro estava preso, mas o altar não foi destruído. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja está orando. As labaredas se uniram e a chama se aqueceu. A oração daquele povo foi tão forte, cheia de fé, que chegou até a Deus. E Deus enviou o anjo que tirou Pedro da prisão. Eu não sei qual o teu propósito nesta campanha, eu não sei se você tem orado pelo seu pastor, se você tem orado pelo seu líder, se você tem orado, aleluia, pelos irmãos da sua igreja, mas o Senhor diz: ore e perdoe aqueles que têm te perseguido. Porque através da tua oração, estou entrando eu hoje em lugares para libertar vidas que estão encarceradas. Enquanto você está orando, enquanto você está dentro da igreja, no seu lar, junto com a sua família, enquanto você está edificando o teu altar pessoal, o teu altar familiar, o teu altar congregacional, que é o teu culto em reverência a Deus, aleluia. Deus está visitando pessoas que estão presas, pessoas que estavam encarceradas, e Deus vai libertar. Pedro era um homem cheio da presença de Deus. Existem muitos hoje que estão presos, que já foram um Pedro nessa terra, mas se desviaram do propósito e o inimigo os lançou lá. Mas o Senhor diz: eu com braço forte vou tirar, vou trazer, vou transformar e vou mostrar que a oração dos meus escolhidos está sendo ouvida. Esse é o Deus que tu serves. Esse é o Deus a quem tu adora. Esse é o Deus que não tem feito você retroceder. Não tem te deixado só. Ele não te deixa parar. Ele não te deixa retroceder. Ele não faz você retroceder. Ele diz para você: caminhe, avante, persevere. Está dentro da igreja, as coisas estão difíceis. Peça para Deus abrir a tua visão espiritual. Eu tenho o costume, desde que eu aceitei Jesus, quando eu entro na igreja, eu não estou preocupada nem com quem está na minha frente, nem atrás, nem de um lado e nem de outro. Eu fecho os meus olhos e adoro ao Senhor. Agora que eu tenho os meus filhos, eles sentam ali, ficam ali no cantinho deles, meu esposo ali também, e eu fico no meu canto e fecho meu olho e adoro ao meu Senhor. Eu fui para a igreja adorar. Eu não fui para a igreja para ver quem prega, quem louva, quem está bem vestido, quem não está. Eu não fui para a igreja para olhar os olhares daqueles que dizem que Deus não é na minha vida. Eu fui para a igreja adorar, e você também tem que aprender isso, irmão. Muitas vezes nós estamos louvando e alguém critica, estamos glorificando, alguém critica, mas nós temos que edificar o nosso altar a Deus. Então não perca a oportunidade. Está dentro da igreja? Edifica o teu altar.
Está no trabalho, edifica o teu altar. Ore pelo teu pastor, como eu já disse. Ore pelos teus líderes. Porque se há situações a qual Deus não está se agradando, Deus vai mudar. Porque, aleluia, é necessário haver mudança. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei, diz a palavra do Senhor. Se estiver 1, 2, 3 em oração, olha a chama se acendendo. Aí aquele que está do lado vai sentir a presença de Deus na sua vida. Ele vai dizer, eu quero ser assim também. Vem um quarto e vai se multiplicando as labaredas. Assim como se multiplica até os dias de hoje. Os discípulos, o povo de Jesus. Permita você hoje, se permita ser, dentro da igreja, essa labareda de fogo ardente. Permita-se ser hoje esta chama que vai queimar continuamente sobre este lugar e através de sua vida. Outros serão também tocados e se tornarão também labaredas. Permita-se ser este instrumento na mão de Deus. E que a partir de hoje o teu altar congregacional junto com os irmãos da tua igreja seja totalmente diferente. Que o mover do Senhor, do Espírito Santo, o vento do Senhor sopre as cinzas, vai tirando a desunião, vai tirando as perseguições. E que o altar seja aquecido de forma gloriosa. E que muitos vejam que Deus é Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Amanhã será o último dia e eu te convido a fazer um momento de agradecimento ao Senhor e nós vamos estar orando no próximo áudio, que esse ficou bem comprido. Nós vamos estar orando em agradecimento. E é o tempo de você determinar e profetizar em nome do Senhor Jesus a vitória, a salvação, o milagre sobre a tua vida e a sua casa e a sua igreja. Você vem junto comigo? No 7º dia vamos fechar com chave de ouro um jejum em agradecimento ao Senhor. Barreiras já estão caindo por terra. Os grilhões já estão sendo quebrados e o Senhor já disse hoje que está visitando pessoas encarceradas para mudar a situação. E tudo isso é porque a labareda está ardendo continuamente sobre o altar e essa jamais se apagará. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre. Fiquem todos na paz.